Hoje estamos aqui na cidade de Palhoça. Estamos aqui para contar mais uma parte dos 85 anos da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovalle. A Assembleia de Deus em Criciúma está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, próximo ao Terminal Central. E também nossa Assembleia de Deus, mais conhecida como a Igreja do Relógio. E hoje estamos aqui para entrevistar, contar uma parte da história da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Severo. Pastor Severo, que foi pastor missionário, ainda então pelo Departamento de Missões Valentes de Davi, e um dos primeiros missionários a ser enviado pelo departamento. Então, faz parte da nossa história, a nossa amada Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor Severo, nós já queremos agradecer pela disponibilidade, pelo carinho que o senhor tem nos recebido na sua casa, na sua residência, para nós conversarmos e contarmos um pouquinho da nossa Assembleia de Deus. Muito bem. Prazer é todo meu receber vocês aqui. E estou aqui à disposição para aquilo que for necessário, para as informações a respeito do trabalho, da obra de Deus. Pastor Severo, o senhor é natural da onde? Quando o senhor aceitou Jesus? Vamos contar um pouquinho da sua história. Muito bem. Eu sou gaúcho, eu sou lá da fronteira do Rio Grande do Sul. Eu nasci entre Rosário do Sul e Alegrete. Mas eu me criei em Alegrete com 3 anos de idade. A minha família migrou para Alegrete, então eu me criei em Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. Aí o senhor aceitou Jesus que ano? Eu aceitei Jesus em 68, quando eu tinha 21 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na Eletrosul. Lá em Alegrete tem uma termoelétrica, e nesse tempo ainda não pertencia à Eletrosul. Então eu comecei a trabalhar. Com 19 anos eu comecei a trabalhar nessa empresa, nessa termoelétrica, que depois foi encampada pela Eletrosul. E nós era um grupo de 10 pessoas, nosso grupo compunha de 10 pessoas, e chegou para trabalhar conosco, oriundo de Porto Alegre, mais precisamente de São Leopoldo, um irmão, era um senhor já, nós era tudo jovem, e de 30 anos para baixo, e aquele homem chegou para trabalhar conosco. Ele tinha mais ou menos 55 anos de idade, e ele era crente. A gente já tinha, eu, por exemplo, já tinha um certo conhecimento de crente, porque lá no ano 62, eu frequentei a igreja, lá na minha cidade. Era o começo também do trabalho lá. E tinha uma família no meu bairro, que nós éramos amigos, e eles eram crentes. Uma parte da família crente, a outra não. Então eu era amigo do filho mais velho da família, que era mais ou menos de idade comigo, então nós era companheiro de jogar futebol, de baile, enfim, aquelas coisas de rapaz. E a outra parte da família era um crente. Então lá, de vez em quando, eu tinha uns 15 anos na época, 62, e às vezes nós ia no culto. Então, mas a gente ia por aí. Depois, então, já lá no ano 68, aí, quando eu já estou trabalhando na empresa, aí veio este senhor para trabalhar conosco. E como ele era da região de Porto Alegre, então eu me aproximo. O primeiro contato que nós tivemos, ele chegou de trem de noite, nós estava acampado num campo, né, numa estação abandonada da aviação férrea que ficava entre Alegrete e Quaraí. Então era um campo, e nós ali tinha um depósito, e nós trabalhávamos naquele depósito. E ele chegou de noite pelo trem. Então no outro dia eu tive um contato com ele. E como ele disse que ele era de Porto Alegre, então eu disse para ele: o senhor é do Grêmio ou o senhor é do Internacional?
Aí ele me disse assim: eu não sou nem do Grêmio, nem do Internacional, eu sou de Jesus, eu sou crente. Aí eu disse: ah, sei, eu conheço. Então eu contei a história dos meus amigos, que eu conhecia, os vizinhos que eram crentes. Digo: já fui à igreja, você é da Assembleia de Deus? Ele disse: não, sou da Igreja Betel, Igreja Evangélica Betel. Mas temos contato com a Assembleia de Deus, comungamos com a Assembleia de Deus, então ele contou a história dele. E a partir daquele momento ele começou a pregar para nós. Foi momentos muito difíceis para eles, porque nós éramos da bagunça. Então, tinha momentos que nós fazia a vida dele impossível. Mas ele teve persistência e ele foi batalhando, batalhando, e quando ele podia, ele nos apartava o grupo do grupo, né? 2 ou 3, que era mais fácil, tudo junto era complicado. Então ele pregava para nós e falava de Jesus. Resultado, 1 ano depois, eu aceitei Jesus, eu fui o primeiro. Desse grupo de 10, ele ganhou 5. E então, no ano de 1960, começou esse contato com ele em 67. E em 68 eu me converti, na cidade de Itaqui. Nós já estávamos em Itaqui, que é na fronteira com a Argentina. Nós estávamos trabalhando lá agora, nessa época. Então ali eu aceitei Jesus. Eu me aceitei Jesus o dia 17 de abril de 1967. E eu me batizei o dia 5 de maio de 1967. Já estava próximo a um batismo, então eu já entrei ali e ali eu me batizei. 67 na cidade de Itaqui, pastor Valério Lourenço Martins foi o meu pastor que me batizou, já está na glória. E depois desse período, o senhor aceitou Jesus, começou a servir ao Senhor, e essa vinda para Santa Catarina. Isso aconteceu da seguinte maneira. Antes, porém, por exemplo, quando eu começo na igreja, como crente, então eu comecei a participar da igreja, na juventude, coisa tal. E o movimento, o sentimento, o desejo, o sentimento missionário começou assim. Eu fiquei pouco tempo em Itaqui. Eu me converti em abril, me batizei em maio, e quando foi no mês de novembro, eu fui transferido, porque eu troquei de setor do trabalho e eles me transferiram. Então eu fui para um município chamado Maçambará, e dali eu fui para Sambora. Mas nesse inteirinho que eu estou em Itaqui, então um dia tinha uma família que tinha várias moças, e tinha uma moça dessa que era noiva de um rapaz que servia o exército em Porto Alegre, era um sargento. E então ele veio visitar a moça, era um sábado, e ele veio visitar aquela moça, a noiva dele. Então, de noite no culto, o pastor deu a palavra para ele. E aí então ele foi falando, e ele disse: irmãos, hoje quando eu entrei aqui, que o ônibus me trouxe e me levava até a rodoviária, circulando por dentro desta cidade, eu estava olhando, e ele disse: Jesus falou para mim, aqui nessa igreja tem muitos missionários. Então eu duvidei daquilo, porque eu digo, nossa juventude era uma juventude tranquila, simples, normal, coisa tal, não tinha. Então eu achava, pô, sair missionário daqui, esse cara deve estar errado. Então aquilo ali foi o primeiro impacto missionário que eu tive, né? Foi assim. E depois dali, no ano 69, eu fui para Alegrete, que é a minha cidade. E lá em Alegrete, então, eu comecei a cooperar na igreja. No ano 69 eu me casei. E no ano 72 nós estávamos num culto de jovens, a igreja de Alegrete naquela época. Tem gente que sabe disso, passou por um grande avivamento, um grande despertamento espiritual, coisa extraordinária. Inclusive, Criciúma foi alvo desse movimento, porque o pastor Edi Pereira Henriques
lá no ano 69, 70, por ali, ele passou por Criciúma, ele foi na convenção em Porto Alegre. O pastor na época de Criciúma, eu creio que era ou o pastor José Alves ou o pastor Nirto, e conheceu ele, convidou, e ele veio fazer um avivamento em Tubarão, em Criciúma. E ali ele contou para nós que naquela época Jesus batizou quase 100 pessoas, inclusive o Pedro Paulo foi o primeiro que Jesus batizou naquela época, né? Saudosa memória, o Pedro Paulo foi o primeiro, ele contava a história como é que Jesus batizou Pedro Paulo. Então a igreja de Alegrete passamos por um avivamento muito grande. E nós tínhamos um culto de jovem às 5 horas da tarde. Eu já era casado, mas estava casado de pouco. E num culto daqueles, então, Deus levantou uma moça em profecia, começou a falar, entregar mensagem para determinadas pessoas. E ali ela me entregou uma mensagem, me chamou pelo meu nome e me disse: meu servo, eu tenho uma obra contigo na missão, tu vai para um lugar assim, assim, ela detalhou. E aquele foi o primeiro impacto missionário que realmente eu tive a certeza que Deus estava me chamando. Mas daquele grupo de Itaqui saiu 4 missionários, que aquele jovem falou aqui, no meio dessa juventude tem missionários, e dali nós saímos 4 missionários. Então ali foi o primeiro impacto. Eu vim para Santa Catarina em 76, porque aí eu já pertenci, aí a Eletrosul tinha encampado aquela usina, e aí nós trabalhávamos na Eletrosul, eu trabalhava numa equipe de manutenção, e aí então o departamento que eu pertencia, a Eletrosul tinha sede no Rio de Janeiro, e eles transferiram aqui para Florianópolis, a sede da Eletrosul. E aquele departamento que nós tinha lá, que era o departamento de transmissão, veio para cá. Então, encerrou as atividades lá e vieram para cá. E o meu engenheiro, meu chefe, ele veio, assumiu aqui. E então depois ele me convidou para vir trabalhar aqui. Aí eu passei para a CE, lá no Rio Grande do Sul, quando esse departamento se mudou para cá, nós ficamos na CE, que seria algo como a Celesc aqui. Então a CE lá, então eu fiquei na CE. E depois, então, ele me convidou para vir trabalhar aqui, e aí eu vim, e foi aonde eu conheci Santa Catarina, cheguei aqui em 76, mês de junho de 76. Na época, a igreja ali era pastoreada pelo pastor Valdomiro Souza, em Florianópolis. Eu fiz um curso aqui de um mês, depois nós fomos para o Paraná, completamos outro mês, e quando foi setembro eu fui para Tubarão. Aí o engenheiro me designou para ir trabalhar em Tubarão, então eu me fixei em Tubarão, 76. E quando o senhor chega em Tubarão, qual o pastor presidente? Quando eu cheguei em Tubarão era o pastor Oswaldo Lemos, em 76. A igreja de Tubarão ela tinha passado ou seja, o município de Tubarão, a cidade, foi em 74, ela sofreu aquele impacto terrível daquela enchente, aquela calamidade toda, e que era o pastor Evaristo, pastor da igreja na ocasião, e a igreja depois daquilo passou por muitos problemas, muita dificuldade, eu não estava ali, mas eu conheço a história. E quando foi em 76, em janeiro de 76, o pastor Oswaldo Lemos foi enviado para Tubarão. E ele chegou em Tubarão com um sentimento de fazer missão, né? E ali ele começou, reuniu os irmãos, transmitiu a ideia dele, o pensamento que ele tinha, e começou a fazer um movimento para juntar fundos para enviar um missionário. Esse missionário foi enviado em 77. Eu cheguei em 76. Ele assumiu a igreja em janeiro de 76 e eu cheguei em setembro de 76, vindo do Rio Grande. Aí então que eu cheguei ali e me encontrei com ele fazendo aquele movimento de missão, mexendo com missão. Mas eu estava enfocado, era no evangelismo, era a minha área, que eu gostava de fazer. Então, aí foi que nós íamos para Tubarão. E o senhor
o pastor Oswaldo ficou um período ali em Tubarão e depois foi mudado, né? Porque o senhor começou a ser um missionário pelos Valentes Davi, o pastor Oswaldo já em Criciúma, né? Não. Foi assim. Quando eu vim, quando eu estava em Alegrete ainda, depois que essa moça me deu essa mensagem, que eu falei, um dia eu tive um sonho. Então, lá na minha região, lá é uma região de campanha, assim, de uma planície. O camarada, se ele tiver boa vista, ele enxerga 20 quilômetros de distância, ele enxerga até onde dá para enxergar, porque é tudo parelho, né? Então, é uma superfície muito diferente daqui. Então, mas eu tive um sonho. Eu estou num lugar diferente do meu. Eu estou num lugar montanhoso, de muito mato, selva, coisa assim. E eu estou num tipo de um vale. Eu estou ali andando ali. Daqui a um pouco eu vi um avião de porte muito grande que saiu de trás de uma montanha e vinha numa altitude muito baixa. E eu fiquei admirado olhando aquilo ali, e aquele avião veio logo na frente, se precipitou no chão, e eu corri para mim socorrer, ver aquele acidente, tentar socorrer alguém. Então, quando eu cheguei próximo, uma porta daquele avião se abriu e de dentro saltaram dois homens, cara bem vestido, trajado, gravata, terno e tal. E a forma que eu socorri eles, eu estava com uma Bíblia na mão, pregando para eles. E eu pergunto para eles assim, digo, quem são vocês? E eles me disseram, nós somos cidadão argentino. Então aquilo ali, com alguma coisa que aquela moça tinha me falado, eu fiquei carburando, como se diz, Argentina. Aí quando nós viemos para Tubarão, eu conversei com a minha esposa e nós conversamos, ó, nós vamos sair daqui, nós vamos para lá, ninguém nos conhece. Nós nunca vamos falar nada que nós temos uma chamada para a missão. Deixa Deus trabalhar. Então, isso foi. Aí, quando nós chegamos em Tubarão, o pastor Ovaldo mexendo com missão, já incomodou a gente. Mas nós fiquemos na nossa, nós temos. Em 77, ele envia o primeiro missionário para a Argentina, Córdoba, Valmor Salvan, que depois não deu certo, uma história negativa com ele. Em 77. Aí nós estamos trabalhando. Quando eu cheguei em Tubarão, que eu tive contato com ele, ele me perguntou, irmão Severo, o que tu gosta de fazer na obra de Deus? Aí eu disse, pastor, eu sou da obra de evangelismo. Eu tinha um carro, tinha o meu carrinho, eu tinha uma corneta, eu tinha um microfone e eu tinha um amplificador, que naquele tempo era muito difícil de conseguir. Mas eu tinha. Então, aquele o trabalho que eu fazia lá em Alegrete. Então, ele me disse, então tá certo, aqui o senhor vai trabalhar nessa área. É o que nós queremos, que ele também era chegado. Então, ele me disse assim, o senhor vai conhecer os irmãos, o senhor vai ter a liberdade de ter contato com alguns e o senhor vai escolher quem o senhor queira, o senhor vai fazer uma equipe para evangelização. Então, foi o que nós fizemos. Aí, nessa época, nós vínhamos até Anitápolis por dentro, né, porque nós tínhamos um missionário em Anitápolis. E a gente abriu o trabalho em Braço do Norte, ali por São Ludigero, por ali, aquela zona ali, né? Morro Grande, a gente, Sangão era campo nosso e a gente, por ali a gente, né? Então a gente fez o trabalho evangelismo por aí. Então na hora que a gente tinha folga do trabalho, nós temos. E quando chegou no ano 78, no mês de julho de 78, o missionário Claribaldi Nunes, que era o patriarca dos dedos de Davi, eles estavam em Criciúma, trabalhando com o pastor José Vieira. E eles tinham aberto uma obra na Argentina, e eles vieram embora e deixaram outro missionário lá, depois veio outro e não deu certo. Resultado, a obra se estacionou. E foi necessário eles ir de volta para levantar a obra. Então foi o
que o Ministério pensou fazer isso com eles. Eles estavam em Criciúma. Então eles se dispuseram a voltar para a Argentina. Aí eu sei que o pastor Oswaldo convidou eles, como eles estavam saindo, o pastor Oswaldo convidou eles para uma manhã missionária, um domingo. Então eles vieram. E nessa manhã missionária foi aonde Deus confirmou a minha chamada para a igreja, para a missão. Porque ali a gente teve, Deus fez uma obra grande ali naquele dia ali, e ficou manifesto, ficou notório. Deus falou comigo ali, eu me decidi a partir para a missão. Falou com a minha esposa também. Eu manifestei isso ao pastor Oswaldo, ele disse, não, eu sei, estou orando, sabendo tal. Então, nos apresentou para a igreja ali, a igreja nos aprovou, e isso foi em julho de 78. E aí foi que em 79 eu me desliguei da Eletrosul, me liguei ao ministério e aí nós fomos para a Argentina. Ele estava em Tubarão, ele ficou até 82 em Tubarão. Em 82 ele mudou para Brusque. E lá em Brusque, então, ele formou o departamento dos Valentes de Davi. E nesse departamento de Davi, então, eu fui o primeiro missionário. Aí, dali, logo em seguida, ele foi transferido para Criciúma. E chegou lá e levou os Valentes de Davi. Então, eu fui junto. Aí, em 84. Quando ele assumiu, em julho de 84, ele assumiu Criciúma. E eu passei para ali. Eu fiquei 20 anos como ligado à igreja de Criciúma. Me jubilei em 2004. 20 anos ligado ao departamento de missão. De missão. Valente de Davi. Valente de Davi. Pastor Oswaldo se jubilou em 96 e o pastor Arcelino assumiu. E eu continuei. Me jubilei em 2004 com ele na presidência. Mas depois dos Valentes de Davi veio o Mensageiros da Última Hora, né? Esse já não foi. Aí o senhor ficou até 2004. Eu fiquei lá. Sim. Aí eu acho que depois que o pastor Oswaldo saiu, eu acho que ele mudou de nome. Sim. Mas eu continuei lá. O senhor continuou. Até 2004. Até 2004. Foi, né? Quando eu me jubilei. Sim, 2004 já era Mensageiros da Última Hora. E o senhor aí era missionário na Argentina, na cidade? Quando eu fui para a Argentina, eu fui. O nosso missionário, o Salvan, que eu mencionei, ele estava em Córdoba, na capital. Então eu fui com ele. Mas eu fui porque a 30 quilômetros de Córdoba, capital, tem uma cidade chamada Altagracia, que hoje tem um missionário que é daqui de Florianópolis. Então, em Altagracia, o Salvan lá, eles tinham aberto um trabalho. E começaram um trabalho e alugaram um salão, naquela época, e estavam trabalhando, evangelizando Altagracia e tal. Aí depois a situação financeira ficou complicada, difícil, eles tiveram que entregar aquele salão e abandonar a obra. Mas ficou uma família de irmão sendo visitada por eles ali e tal. Então, quando o Salvan soube que eu estava com o sentimento de ir para a missão, então ele me colocou em contato com aquela família. Então aquela família me escrevia carta e eu escrevia para eles, né? Então nós estávamos em contato. Então quando eu fui para Altagracia. Mas como não, era muito difícil, aluguel, essa coisa toda, não tinha, então eu fiquei 2 meses em Córdoba, a capital, com o Salvan, e dali então eu ia a Altagracia 2 vezes por semana, sábado e domingo. Quarta-feira e sábado eu ia para Altagracia, me reuni com os irmãos, evangelizar, coisa tal, convidar, e nós fazia culto no fundo do pátio do irmão, debaixo de um cinamomo. Ali nós fazia culto, ali nós começamos. 2 meses depois, o pastor Nirto, nessa época, era o presidente da missão. 2 meses depois, isso já foi em abril, ele então me concedeu que eu pudesse alugar um salãozinho. Consegui um salão de um comérciozinho que tinha fechado, 7 metros por 3. Então nós alugamos num bairro, aquele salãozinho. Aí eu me mudei
para Altagracia, com a família, né? Então, no dia 21 de abril, nós inauguramos aquele salão e eu comecei a trabalhar em Altagracia. Mas Altagracia eu fiquei só 3 meses, porque o Claribaldi Nunes, com os dedos de Davi, que eles tinham ido para a missão para levantar aquela obra que tinha sido meio semi-destruída. Os Duca, né? O Duca. Aí eles foram lá, eles levantaram. Fazia um ano que eles estavam, porque eles foram em 78. E isso era 79. Eu estava. Eu fiquei abril, maio, junho e julho em Altagracia. Estou começando a obra. Deus estava abençoando. Já tinha juntado gente e tal, estava juntando. Aí veio a ordem para mim me deslocar de Altagracia para ir substituir o Duca, que ele vinha embora. Então aí eu fui para Barranqueiras, né, a 1.000 quilômetros. Eu estava no centro do país, eu fui para o norte do país, ou nordeste, para Barranqueiras, que é na província do Chaco. Eu fui substituir o Claribaldi Nunes. Então, para nós entendermos aqui, os nossos ouvintes, entendermos quando o pastor saiu de Brusque, que já tinha os valentes de Davi, veio para Tubarão. Para Criciúma. Para Criciúma, né? Criciúma. E quando chega em Criciúma, ele começa ali o departamento... Implanta ali os valentes de Davi. E o senhor já vem junto. Vem junto. Então, o pastor Severo foi o primeiro missionário dos valentes de Davi em Criciúma. Né? Então, por isso nós estamos lhe entrevistando, porque ele faz parte da história da missão dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma, que teve o seu departamento Valentes de Davi e logo depois foi mudado para Mensageiros da Última Hora até hoje. Muito bem. Então, nós estamos aqui contando um pouco da história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma, a nossa amada e querida Assembleia de Deus, que tantos anos vem fazendo missões em várias partes do estado, na nossa América, também em várias partes do mundo. Então, nós queremos aqui agradecer ao pastor Severo pela sua entrevista, que isso vai ficar na história, gravado, na história da Assembleia de Deus de Criciúma, e deixando para o senhor as suas considerações. O senhor pode fazer as suas considerações, e se o senhor deseja, eu tenho mais alguma coisa para falar, o senhor fica à vontade. Obrigado. Bem, eu tenho que agradecer, né, a Deus e ao povo de Criciúma, que durante 20 anos ajudaram, né, a manter a gente na missão, a fazer o trabalho, porque era um chamado que a gente tinha, um desejo que Deus colocou no coração da gente, né? A minha intenção era não voltar mais para o Brasil, era ficar lá definitivo. Nós nos programamos para isso, nos preparamos para isso, mas devido à doença da minha esposa, que faleceu, eu tenho a minha segunda esposa, casei depois. Então, lá no ano 98, a minha esposa veio adoecer de um câncer no seio. E eu, então, tive que buscar recurso, vim para o Brasil. Eu já tinha minha casa, eu tenho 2 filhas. A minha filha maior, ela era professora de piano, ela licionava, e a minha filha menor, que hoje ela é casada com um pastor, eles pastoreiam a igreja no Rio Grande do Sul, na cidade de Quaraí. Essa minha filha menor, ela estava estudando engenharia civil. Então eu estava estabelecido e o projeto nosso era ficar definitivo na Argentina para sempre. Mas o plano de Deus foi outro. E a gente, então, em 98, eu tive que abandonar tudo, deixar tudo e vim de volta para o Brasil. Fui acolhido. Nessa época muito difícil da minha vida, o pastor Arcelino foi um amigão, companheiro. Me ajudou, me amparou, me protegeu, não foi fácil. Eu lutei com a minha esposa 6 anos e meio de doença. Ela faleceu em 2004 aqui.
nós já estávamos aqui em Palhoça, mas então eu agradeço, né, ao povo de Criciúma, aos irmãos, eu fiz uma grande amizade em Criciúma, com os obreiros, com os irmãos, pessoas que já não estão mais, já estão na glória, né? E até hoje a gente tem irmãos, amigos lá, então a gente só tem que agradecer ao povo de Criciúma, aos irmãos, à igreja, aos pastores que por ali passaram, servos de Deus, que ampararam a gente, cuidaram da gente também, porque a gente se dispôs a fazer a missão, mas a gente precisava do apoio, e o apoio a gente recebeu deles. Então eu agradeço muito a vocês por terem vindo aqui, me dar essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história e que possa também servir para incentivação e elevo espiritual de outras pessoas. Quem sabe alguém que tem chamada também por aí, que está por ali. Então, de repente, tudo isso ajuda, fortalece, edifica, e é isso que a gente deseja. Estamos aqui encerrando a nossa entrevista com o pastor Severo, primeiro missionário do Departamento de Missões Valentes de Davi, pertencia a Criciúma. Quando foi fundado o departamento, no mesmo dia que foi fundado já tinha um missionário, que era pastor Severo, na Argentina. E nós louvamos a Deus, queremos agradecer, pastor Severo, muito obrigado pela disponibilidade, por o senhor ter nos atendido com muito carinho aqui, e pedimos a Deus que continue abençoando, dando saúde, e que o senhor continue com esse vigor, essa força, que serve de exemplo para nós. Muito obrigado. E trouxemos o nosso abraço, o abraço do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que pediu para também dar um abraço no senhor. Muito então, bem. Nós louvamos a Deus por esse momento, hoje nesta entrevista, pastor Marcos Floriano e também o presbítero Anderson dos Santos. Que Deus abençoe sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Agradecemos e queremos também retribuir, mandando o nosso abraço ao pastor Roberto, que também é um amigo que a gente tem. Conheço muito bem o pai dele, lá do começo. E ele, sendo pastor, presidente de Criciúma, em 2 oportunidades, ele abriu as portas para nós ter um culto dos jubilados, que é com nosso grupo, que é o Frapeju. Então, nosso carinho a ele, nosso abraço, nosso muito obrigado, e que Deus continue abençoando e fortalecendo e edificando o ministério dele. Amém. Deus abençoe a todos. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.